Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, dando continuação àquela série que nós estamos fazendo, começando da maneira correta no Day Trade, né? Hoje falando sobre gráficos de pontos, né? No caso que eu gosto de trabalhar, eu gosto sempre de mostrar o gráfico 6P, ou 6 ticks, né? Você sabe operar nesse tipo de gráfico? Então, se quer saber mais, continue nesse vídeo, porque vai te ajudar bastante algumas particularidades e eu estarei dando 3 grandes dicas hoje nesse conteúdo, tá? Um gráfico muito utilizado hoje no day trade, tanto para dólar como para índice, ok? Meu nome é Paulo Márcio, sou trader em dólar futuro e já trabalho há muito tempo com esse gráfico de pontos. Por quê? Porque o gráfico de pontos, ele é um gráfico também atemporal. E por ser um gráfico atemporal, ele não é movido pelo tempo, é independente do tempo. Mas como é a movimentação desse gráfico de pontos? Ele tem uma particularidade, ele move-se por evento. O que seria isso? Níveis de preço, pessoal. Porque ele só vai mudar aqui para um próximo box quando ele fechar o seu tijolo. Tijolo ou candle, tá? Eu gosto de chamar de box. Repare o seguinte, pessoal, retomando o que eu expliquei na aula passada. Ticks é a menor divisão do ativo. No caso do dólar, é meio ponto, ok? Que vai ser um tique. Então, se eu coloquei 6 ticks, que é 6P, né? Então, ele vai ter o quê? 3 pontos para cada tijolo. Se eu pegar um box aqui, ó, que não tenha pavio, esse caso aqui, ó lá, ó, reparem, por ele ser um de vendas vermelho, pode ver que ele está marcando -3. Como funciona essa movimentação? Se o dólar, igual está aqui, tá? Isso está em tempo real, tá? Porque o mercado está trabalhando, ó. São 4h15. Então, ele está parado aqui, ó. Se eu tentar mostrar para vocês, aqui, ó, ele está movimentando, ó. É que ele está parado aqui, não está tendo oferta nem demanda nesse nível de preço, ok? Então, aqui, ó, repare o seguinte, ele estava verdinho aqui, correto, pessoal? Como entrou vendedor, ele começa a ficar vermelho. Só que ele só vai fechar esse box quando ele atingir 3 pontos, no caso de 6P, tá? Então, enquanto ele não fecha 3 pontos, ele vai ficar trabalhando dentro desse range, ok? Que ele abriu. Então, o gráfico de pontos, como ele é movido por evento, o evento é oferta e demanda. É o nível de preço que ele vai subindo ou descendo. Então, é essa movimentação que vai dar. E o gráfico de pontos, a primeira dica que eu vou dar, a vantagem dele. Reparem isso, pessoal, aqui, ó. Ele forma consolidações, ó, em níveis de preço. Nesse caso, 6 pontos, se eu medir esse caixote, aqui, ó, se eu pegar aqui certinho, olha lá, ó, vai dar os 6 pontos aqui mais ou menos, aqui ó, 5,95, tá? E o pavio é formado por causa do quê? Por causa disso. Reparem aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, vou pegar aqui minha ferramenta de trabalho e fazer aqui para vocês. Por exemplo, eu pego aqui um box, tá? Ele formou um box aqui. Um box aqui, ó, igual esse. Como é um box verde de compras, ele abriu embaixo, fechou em cima, mesmo tipo do candlestick.
o vermelho ele abre em cima e fecha embaixo, ok? Vamos supor que quando ele deu os 3 pontos aqui, porque ele é 6P, 6 ticks, 3 pontos. Ele vai abrir o próximo aqui, do lado, correto? Aí ele abre. Vamos supor que ele começa a entrar vendedor, então ele vai formar vermelho para baixo. Se ele vier até aqui, pessoal, ele fecha. Então ele vai ficar como se esses que tem verde e vermelho. Se ele veio antes de fechar, não deu os 3 pontos de movimentação, ele vai voltar, ok? A esse nível que ele abriu, vai subir, que seria verde, porque aí ele está acima da abertura do tijolo, ele vai. Se ele fechar os 3 pontos, ele fecha para cá, ok? Se não, o vermelho ele volta e fica trabalhando aqui assim, ó, sem ter uma movimentação maior, porque ele está no balanço, ou que a gente chama de frequência, né, do balanço. Então ele está aqui. Se caso ele fechar o verde para cá, o que vai acontecer, pessoal? Vou tentar fazer aqui, ó. Ele vai fechar. Ah, fechou vermelho. Seria um verde. Fechou um verde. E aí, o que ele vai fazer? Como ele andou até aqui e não fechou, ele vai fazer um pavio até onde ele veio. Por isso que existe o pavio. Foi até onde ele veio sem fechar o box e voltou para sua movimentação que ele abriu, ok? Então, se ele fechasse vermelho, ele fecharia aqui do lado. Então, é assim que funciona o gráfico P. E com isso, pessoal, a gente consegue identificar essas pequenas consolidações e essas rejeições que são os pavis. Pode ver que aqui ele chegou no topo, ele deu de querer subir, porque ele fez o pavio. Se ele não tivesse tentado subir positivo ou com compras, ele não teria feito o pavio. E voltou e fechou para baixo. Deu de fazer uma pequena rejeição, voltou e continuou sua tendência. Então, quer dizer, eu consigo enxergar a tendência dele. E, para quem já assistiu minhas aulas, que eu vou deixar depois aqui um card, tá? Que chama-se método de Eickhoff, o dólar, como todo outro ativo que a gente conhece, né? Ele cria regiões de consolidações ou lateralização. E isso a gente consegue ver com essas uniões dos tijolos, tá? Outra coisa, pessoal, muito importante, como qualquer outro gráfico, eu posso determinar esse número dele, 6P. O dólar, se eu trabalhar, por exemplo, em 2P, olha, pessoal, ele vai dar mais da hora que ele abriu, ó. Aqui foi a abertura hoje de manhã. Reparem quanta movimentação ele deu. Por que o 2P? 2P quer dizer o quê? Quantos pontos, pessoal? Se eu tenho 2 ticks, eu tenho o quê? 1 ponto. Olha lá, ó. 1 ponto. Tudo bem? É meio cada tique. Então, se eu tenho 2P, eu vou ter cada box 1 ponto. O que fica para a gente entender? Eu sou scalper. Eu gosto de movimentações rápidas. Eu gosto de ver tendências rápidas ou sair de uma consolidação. Então, o 2P vai ser muito bom para quem gosta de scalp, ok? Quanto mais ticks, mais eu vou aumentando o tamanho desses tijolos. E ele anda mais cadenciado. Então, eu particularmente gosto do 6P. Mas, por exemplo, olha como diferencia o número de box.
E aí eu posso fazer outra coisa, pessoal, muito interessante. Quer dizer que como lá no Candlestick ou no Renko, eu posso aumentar esse tempo, né, gráfico, como vamos chamar, né? Ou eu posso aumentar esse número de P's. Para quê? Só que com isso eu acabo procurando tendências ou pernadas. Então, tem gente que eu sei que gosta de trabalhar com o gráfico P em torno de 10P. Olha, pessoal, esse é o início do dia. Olha essa consolidação, olha esse caixote. Se a gente tentar enxergar consolidação, aqui, ó, eu posso querer trabalhar aqui, ó. Na teoria de Wyckoff, como já tem a aula no canal, aqui uma região de acumulação. Ele iniciou o dia com gap, trabalhou, deu de querer descer, rejeitou para fechar o gap ou ter a tendência, voltou de novo para dentro do caixote e trabalhou. Para quem gosta de trabalhar, eu tenho aqui um range de 6, de 10, então eu vou ter o quê? 5 pontos, correto? Então eu vou ter aqui o box, aqui ó, de 5 pontos. Ah lá, se eu tenho 5 pontos aqui, 5 pontos, eu tenho um caixote de 10 pontos, ok? E com isso, quem gosta de aguardar o melhor momento, de acordo às vezes com o fluxo ou com algum indicador, aqui seria o momento de checar e ó, uma pernada de exatamente, porque se ele fez esse pavio, ele veio até em cima, 23 pontos. Então, olha que ele foi, voltou aqui, ó, testou de novo, voltou para dentro do caixote, ok? Trabalhou aqui dentro, ó, e voltou a descer. E olha que engraçado, para quem gosta de fazer traçados de suporte e resistência, concorda que aqui, ó, esse fundo, se olhar o dia anterior, né? Eu tenho esse aqui, ó, onde ele testou aqui como resistência e testou aqui como suporte. Se quiser pegar, eu gosto de pegar o corpo, pessoal, tá? Mas eu gosto de uma região de mais toques. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse toque aqui, tenho essa confirmação aqui, tenho agora do começo do dia, ele veio, tentou de novo romper. Então, com os tijolos é muito mais fácil eu enxergar essas regiões de trabalho, ok? Se eu pegar alguns dias, olha aqui, pessoal, que coisa mais linda. Se eu pegar aqui, ó, como essa área aqui que ele trabalhou, eu ajusto ela, olha lá. Vou acertar aqui, eu enxergo uma região que ele trabalhou ontem e sexta-feira, ok? E aí você começa a montar. Você começou aqui, ele veio, ele vai buscar a próxima região. Aonde é essa região? Aqui. Venceu essa região, ele tem topo lá em cima, ó. Ou se não quer pegar o pavio, pegar o corpo, você começa a trabalhar por regiões, que eu chamo de regiões de volume, regiões de Koff. Absorção embaixo, distribuição em cima e volta à tendência que ele acaba tendo, ok? Pessoal, a outra coisa muito legal no gráfico de pontos, que eu particularmente gosto, que fica como
a segunda dica, tá? É você poder trabalhar ele como formatação tape read. O que seria isso? Eu pego, dou um clique em cima do tijolo, venho em propriedades, abre a propriedades dele, eu coloco em tape, ok? Venho em aparências, não mexo, tape read, clico estas regiões, ok? Para eu poder habilitá-las. Uma padronização que eu uso, fator de imbalance 3, fator de exaustão 3, fator de agressão 3, fator de sequencial 3, fator de volume 1. Exibir somente relevantes, automático. Aqui eu tenho uma particularidade de usar 70, a diferença de quantidade acima, 70, 70. Alerta de quantidade, eu gosto de 1000. E ordem original de 200 lotes. Ok? Dou um aplicar. Olha que legal, pessoal. Eu consigo enxergar aonde foi as agressões, dentro ou nos pavis. Ajuda a uma tomada de decisão. E aqui eu vou ter mais comprador e os momentos de compras e de vendas. Se eu aumentar isso aqui, ele começa a mostrar para mim as agressões, que vocês vão ver perfeitamente isso no VAP, lá que vocês vão ter, que é outra aula que nós vamos ter de VAP, que são as agressões por nível de preço, tá? Olha aqui, e eu acabo habilitando o cluster. Olha que legal, pessoal. Que é olhar dentro do candle, ou do box, ou do tijolo, como ele está tendo os seus níveis de tomadas e batidas do mercado. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ele sempre vai andar em X, tá? Entre compras, sempre que nem o Superdom, né? E eu começo também a ver essas agressões. Pessoal, esse aqui é um nível mais avançado, que é chamado nessa automatização, vamos dizer, que chama cluster, né? E eu começo a olhar os níveis de preço dentro do próprio box, tá? Então, isso me ajuda a ver, às vezes, num específico aqui, ó, numa consolidação, o tamanho do pavio, tá? O tamanho do corpo e aonde ele tá. Olha lá aqui, ó, onde ele está tendo as ofertas e demandas, ok? Voltou, tirou o zoom, ele volta ao tamanho. Mas repare o seguinte, vamos ver aqui, ó, esse risquinho aqui, ó. Onde foi? É esse risquinho aqui, olha. Ele bateu, olha lá o risquinho vermelho. Tomaram 455 lotes e bateram 570, aonde ele puxou para baixo, e aí começou as agressões, e há uma área de absorção aqui, dentro de um range, dentro do range, ok? Isso é muito interessante para quem gosta de acompanhar o tape read, ok? Você volta à sua formatação. Então, essa dica, espero que tenha gostado aí, que é mais uma dica. Dá para fazer isso também no Renko? Dá, você tem que só formatá-lo para tape read, ok, pessoal? Mais uma particularidade dele que eu acho muito legal, que vou deixar uma dica, mais uma dica extra, que você pode também, dentro dessa formatação dos box, eu gosto de traçar meus suportes e resistências também, como o pessoal às vezes realizam no candlestick, que é elevando ao diário, ao semanal, dependendo como for, né? Mas no day trade o pessoal coloca no diário para ver as regiões, né?
gráfico de box, né? Gráfico P, se eu levar ele, eu posso fazer, aqui está 10p, né? Nós podemos colocar, eu vou fazer aqui para vocês, eu gosto de levar até 48p. Essa aula também existe no canal, né? Deixa eu aqui apagar essas linhas. 48p, pessoal. Se ele é 48p, então nós vamos ter cada box, quanto? Olha aqui, 24, desculpa, pontos. 48, eu vou ter 24 pontos. Pessoal, 24 pontos no dólar, praticamente um box desse é uma pernada. Excelente, né? Mas quanta movimentação ele fez? Por que eu faço isso? Para que eu possa traçar, às vezes, pontos que vai me ajudar de volume. Então, por exemplo, aqui, olha como ele trabalhou aqui, ó, essa região. Aqui, deixa eu arrumar essa região aqui, deixa eu ajeitar. Como são pernadas altas, olha lá, ó. Essa aqui acaba sendo uma região que ele trabalhou muito. Olha essa outra aqui, pessoal. Eu pego outra, aqui, ó. Ele veio descendo, descendo, e dentro dessa região eu começo a fazer uma análise diária. E agora ele trabalhando lá embaixo, né? Que não deixa de ser, ele deu de querer romper ali, ó. Mas ele está trabalhando aqui, ó. São regiões de volume. Pessoal, eu posso colocar um profile? Posso. Então, se eu chegar aqui, inserir volume profile. Aí eu venho aqui, olha, inserir, venho aqui botão direito, propriedades, coloco 2 dias, vai, automático, deixo aqui certinho, deixa eu ver, exibir área acumulada, ok. Ah lá, por quê? Eu fiz para 3 dias, correto? Ó. Reparem a região de volumes que ele está trabalhando, ok? Se eu colocar mais, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, eu posso colocar mais. Eu pego aqui, aumento até 10 dias. Tá aqui, pessoal. E aí eu começo a olhar essas regiões. Olha que nós estamos em 48. Ah, Paulo, e se tivesse num diário? Tudo bem, pessoal. Eu vou colocar um D. Aqui, ó, com candle. Que diferença teve? Eu consigo enxergar também quem tem mais costume de trabalhar com candlestick. Se eu voltar para o 48p, aqui, eu consigo enxergar essas consolidações, tá? Regiões de grande volume. E o que eu gosto de fazer, eu vou descendo 24p. E aí, olha, começa a me dar outra visão. 12p. Olha como começa a perceber as regiões de caixote, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essas regiões eu começo a criar pontos relevantes, tá? E aí, 12p, eu levo para o meu 6p. E aí você consegue enxergar, olha o POC de hoje, aonde é o nível de maior preço de trocação, onde ele trocou mais contratos, tá vendo? Ele está aqui testando agora esse nível, tá? Olha os traçados que fizemos agora há pouco. Olha o caixote que ele vem trabalhando. Tá certo, é um caixote de grande range,
Porque nós fizemos caixote lá no 48p. Então, você acaba vendo uma região que ele está trabalhando. Se você conseguir enxergar isso aqui, essa rejeição, olha aqui, ó. Você vem até aqui embaixo com ele, ó. Ok? Olha como ele entrou nessa região de volume, olha, de nível de preço e colocou. Para quem vai conhecer mais para frente, deixa eu tirar esse aqui. Também temos o indicador que eu gosto muito, que é o TPO Profiling. Opa, eu não inseri ele. Aqui tem inserir TPO Profiling. Vamos configurá-lo rapidinho. Agrupar preço, 30 minutos, área de valor, colocá-lo aqui, pessoal. Olha como ele mostra também uma região fria, que não trabalhou muito, né? E essa região que ele começa a separar níveis de letra, que são os níveis que ele vai fazendo de acumulação em formato de sino, tá? E aonde o azul é o POC, ponto de controle. E reparem que ele está trabalhando no ponto de controle, que também é esse azul aqui, ok? Então, pessoal, essas são algumas maneiras que você consegue enxergar de melhor visão o gráfico de pontos, por você conseguir enxergar consolidações, níveis de mudança de preço dentro de um caixote, ok? Isso é de grande valia. Para quem gosta, tem muitos indicadores, né? Que a gente pode colocar volume aqui embaixo, MACD, estocástico lento, isso aí vai de gosto. Médias, eu particularmente, no gráfico de pontos, eu não gosto de usar médias, mas eu conheço gente que usa, e nada contra. O que eu gosto de usar para auxiliar nele são as VWAPs, principalmente VWAP hoje, pré-rolagem de mercado, eu gosto de sempre ter a VWAP diária, ok? A diária, inserir, a semanal, porque está no final do mês, e a mensal. E aí o que eu faço? Na diária, eu mantenho a configuração dela. Na semanal, eu pego aqui e aumento para 2, ok? A mensal eu entro e eu aumento ela, eu particularmente passo ela para 3 e dou ok. Ok? Reparem, aqui ó, a semanal, a diária e olha onde está, vamos abaixar o gráfico, a mensal. A mensal está lá em cima, olha lá pessoal. Uma característica muito, dá 2 cliques, ele volta. Uma característica muito que eu falo das VWAPs para o final do mês, tá? É a movimentação das VWAPs. O que isso nos ajuda a enxergar? Ela nos ajuda a enxergar aonde vai ter o local. Pode ver que ele procurou, as VWAPs acabam tendo muita visão sempre mais perto das rolagens, porque eles tentam trazer as VWAPs próximas, tá? Mas também tema para uma outro vídeo para a gente falar só sobre o VWAPs, né? Para que ela serve, o que ela precisa olhar no dia a dia, ok, pessoal?
Pessoal, eu sei que o tema é muito grande, mas para iniciar, entender o gráfico de pontos, acredito que essas informações vão ajudá-lo. Ah, mas alguém pode falar assim, mas e coloração? Eu vejo coloração. A coloração, pessoal, é muito simples. Eu venho em cima daqui e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Inserir regra de coloração. Essa regra de coloração, alguns têm algumas colorações que o pessoal conhece. No caso, uma muito usual nos tijolos é 2MV padrão, que ele vai fazer vermelho na tendência e os brancos pontos de indecisão, tá? E os verdes compradores que estão atuando nesse nível, ok? Pode ver, tá? Então, isso é uma das. Mas se você usa, por exemplo, um padrão seu aí de tendências, né? Você pode. Então, você vai sempre vir fazer seus testes, seus backtests assim, ó. Bota o mouse aqui. Quer excluir essa regra? Exclui. Aí você vem de novo, coloca aqui e coloca, indica, inserir coloração, buscar mais, e aí você abre e você tem todos os tipos de indicadores, e os que abrirem para coloração é o que são permitidos, que você pode usar. Quem gosta de usar um FR, né, e FR e tiver configurado, os candles vão fazer a cor do FR e assim por diante, mas isso vai depender de cada um de vocês, ok? Eu gosto de usar também muito o ajuste, tá? O TR ajuste, para saber aonde é o ponto do ajuste que o dólar busca agora, que foi às 4 horas, ok? O ajuste do dia anterior. Beleza, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito longo, quem tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou respondendo assim que possível, né? Todos que me conhecem sabem que eu tento atendê-los nas respostas ou fazer um vídeo que precise tirar dúvidas, vai ser com o maior prazer, tá? Pessoal, novamente, se gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de acessar o sininho para ser informado dos próximos vídeos, ok? O meu muito obrigado, pessoal, e muita atenção nesse mercado, principalmente amanhã, que é um dia de rolagem final e mudança de contrato, né? Então, muito obrigado, até a próxima, fui!